Gente, a internet caiu aqui, tô usando minha rede de dados, loucura total. Enfim, coisas do ao vivo. A internet não estava funcionando, então eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Mas cá estou e vamos seguir aí o baile. Vai dar tudo certo. Tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? Me digam aí. Já entrei acelerada. Mas é que quando a internet não funciona, nossa, as coisas todas deram errado agora. Me respondam aí se vocês estão me vendo bem. Eli, serenosos e materiais. Oi, gata, e aí? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estava preocupada, eu gosto de ser pontual. E aí a internet caiu, eu reiniciei o computador, ou reiniciei a internet e não voltou. Enfim, coisas do ao vivo. Mas cá estou, tá na rede de dados, eu acho que vai dar tudo certo. Tudo bem que eu tenho que passar o resto do mês sem olhar internet, o que pode ser legal, né, gente? Vamos nessa. Me diga aí, todo mundo que tá aí, vocês são de onde? Se é a primeira vez que vocês estão me vendo, eu quero saber se tá todo mundo... De onde que você é? Me conta, Suelen. Oi, linda! Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? De onde vocês são? Aqui nada. Georgina, você não tá me vendo? Tem um monte de gente já falando comigo. Você não tá me vendo, não? Eu não consigo ver. Aline Corvo. Então, tem um monte de gente falando que tá me vendo. Aqui nada também. Gente, vocês que não estão conseguindo me ver, deem um F5 para ver se vocês conseguem me assistir. Deem um F5, assim, uma atualizada. Tem uma galera falando São Paulo, Rio. Dê uma olhada aí para ver. Dá uma atualizadinha. Rio Grande do Sul. Ei, tem o Brasil inteiro aí vendo. Eu vou dar alguns avisos, tá? A nossa live, ela vai ter uma duração de mais ou menos 1 hora. A gente, se a internet cair, se o computador desligar, se acontecer qualquer coisa que eu espero que não aconteça, eu vou postar aqui na página para vocês saberem o que está acontecendo. Ana Carla, Laura de Freitas, quase vizinha, a gente acompanhou faz tempo, Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Rio das Ostras, e gente do Brasil todo, que coisa mais linda. Ah, sou de São Paulo, moro em Madrid. Ah, Maíra é minha aluna, participa do programa Reolhar, Maíra é uma querida, tem um trabalho lindo também. Então tá, deixa eu falar só mais uma coisa do Floripa. Estive em Floripa esse ano. Daniele, Santa Cruz de Cabral, meu pai mora aí, Daniele. Se a internet caiu, eu aviso aqui. E deixem as dúvidas, gente, para o final. Por quê? Porque quando vocês comentam, os comentários sobem muito rápido. E nem sempre a Grace e eu, a Grace é quem me ajuda com as lives. Gre, dá um oi pra galera. Oi, pessoal, boa noite. A Com essa voz misteriosa. maravilhosa. A voz misteriosa que ajuda vocês aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eli. Boa noite, Gre, essa voz maravilhosa de locutora da Gre, ela que me ajuda, então a gente não consegue ver bem os comentários quando eu ainda estou começando a falar. Então, se vocês postam e eu não consigo ler, então deixem mais pro finalzinho, que eu acho... Ah, Georgina, agora sim, acho que era só atualizar, Georgina. Deixem mais pro finalzinho que fica mais fácil, tá? De eu não perder a dúvida de vocês e eu conseguir responder. Como tem muita gente aqui que grava e posta no Face. Fica no Face, Patrícia. Fica no Face, não se preocupa não. E depois eu posto no canal do YouTube também. Como tem uma galera aí que me falou que na primeira vez assistindo uma live minha, eu vou... Não começou a ter tempo não, Nayara. Naira, comecei de... Naira ou Naira, não sei. Acabei de começar. Como tem gente que está assistindo pela primeira vez uma live minha, eu vou me apresentar. Eu sou Elisama Santos, eu sou escritora, sou consultora em educação não violenta, sou mãe de 2, de Miguel e Helena. E há algum tempo eu tenho trabalhado com ajudar as pessoas a lidarem com as emoções dos filhos delas, o que é muito difícil, já que nós não aprendemos a lidar com as nossas. Mas eu tenho ajudado pessoas a transformar as relações delas com elas mesmas e com os filhos. Porque eu acho que para a gente transformar a nossa forma de olhar os nossos filhos, é um caminho que a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? Para a gente cuidar do outro, é essencial que a gente aprenda o autocuidado. Então, eu trabalho com isso. Foi um trabalho que surgiu depois do nascimento do meu primeiro filho, Miguel, e que eu queria dar a ele uma educação diferente da educação que eu vejo via as maioria das pessoas darem, mas eu não sabia simplesmente por onde começar. Eu tinha a sensação que eu podia ser melhor, não ser melhor que os outros, tá, gente? Mas assim, dar mais de mim,
mas eu não sabia como, eu não sabia de que forma eu podia ajudá-lo a lidar com os sentimentos dele, ajudá-lo com os desafios que a vida poderia proporcionar a ele. As coisas, a forma tradicional de falar com a criança me incomodava, mas eu não sabia para onde ir. E aí, quando ele nasceu, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a estudar comunicação não violenta, disciplina positiva. E assim surgiu um trabalho, surgiu essa página para falar do meu primeiro livro. E eu comecei a dividir conteúdos e conversas minhas com o pequeno, minhas coisas começaram a crescer. E agora eu já compartilho coisas da minha filha também. E aí surgiu o segundo livro, o programa Reolhar, que tem ajudado muita gente. E as coisas começaram a crescer e aqui estou, falando cada vez mais esse ano, já viajei pelo Brasil inteiro dando palestras. Então, se você está chegando agora, eu sou uma pessoa que gosta de falar de amor, de semear empatia, de semear autocompaixão, de semear conexão, tá? O que a gente vai falar hoje é sobre a birra. Eu recebo tanta mensagem todo dia de gente me perguntando, Elisama, como que eu lido com a birra? Meu filho se joga no chão, meu filho me contraria, meu filho tá me pirraçando agora quando eu digo não, ele se joga no chão, ele grita, ele esperneia. E as pessoas não sabem como lidar. E é bem normal que as pessoas não saibam como lidar, porque a gente simplesmente... Lili, você fez o Decola comigo. Evelyn é minha aluna no programa Reolhar, já fez o workshop presencial comigo. Ih, cheio de gente legal. Que bacana, que bacana. Mas, enfim, e eu entendo que a gente não saiba lidar com as emoções do nosso filho, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas próprias emoções. E a educação vinda desse espaço de eu quero fazer melhor, mas eu não sei como, ela é sempre muito complicada da gente dar. Tá muito ruim o sinal, travando muito. Antoni, eu acho que deve ser a tua internet, sabe por quê? Porque o do pessoal, todo mundo falando que tá me escutando bem. Tenta dar um F5 na tua live aí pra ver, porque todo mundo falando que tá ouvindo bem. A Duda é uma psicóloga maravilhosa, gente, eu adoro a Duda. Uma galera chegando aqui muito boa. Mas tá, e aí, quando a gente tem esse bebezinho, que a gente se acostuma a lidar com o bebezinho e a fazer tudo da forma que a gente quer, né? Até chegar mais ou menos um ano, dependendo da personalidade da criança, a partir de 1 ano e meio. Mas a gente começa, você veste a roupa que você quer, você veste o sapato que você quer, você leva para os lugares que você quer, e a criança não reclama, a criança não chora, incomoda um pouquinho, mas não te peita, né? E aí começa a chegar os 2 anos. E com esses 2 anos... começa a chegar essa fase da criança se jogar no chão, da criança gritar, da criança falar que não vai fazer o que você quer. E os pais começam a não saber lidar com isso. A não saber lidar com esse choro, a não saber lidar com esse grito, a não saber lidar com essa intensidade emocional, porque a gente aprendeu que criança não pode fazer isso. Então, o próprio nome, birra, ele é um nome que rotula, é um nome que nos desconecta dessa criança, que nos faz não enxergar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. O que eu quero que vocês entendam, primeiramente, é que nós somos analfabetos emocionais. O que eu quero dizer com analfabetos emocionais? Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Nós não temos inteligência emocional. A inteligência emocional surgiu... O primeiro livro sobre inteligência emocional conhecido, que foi o livro do Daniel Goleman, foi em 1995. Os nossos pais, eles não tinham conhecimento nenhum sobre inteligência emocional. E eles nos educaram baseados no QI, né? Baseados nesse raciocínio lógico-matemático. E hoje a gente tem uma sociedade que exige da gente um conhecimento sobre quem nós somos muito grande. Esse conhecimento só vem com a inteligência emocional. Mas nós somos analfabetos emocionais. A gente acha muito normal explicar a uma criança o que é uma cadeira, o que é um lápis, o que é uma borracha, o que é um copo. Você acha normal ensinar teu filho a usar uma faca, mas não acha normal ensinar teu filho a usar raiva. Você explica sobre todas as coisas externas, mas você não explica sobre as coisas internas. Você não fala para o teu filho, olha, filho, isso que você está sentindo é uma frustração. Olha, meu amor, isso é raiva. Deixa eu te mostrar como que você lida com a raiva. A gente não fala sobre os sentimentos da criança. Essa exploração desse mundo interior, que é um mundo complexo, que é um mundo difícil, que é um mundo assustador, esse mundo a gente prefere que a criança se aventure nele sozinha. E quando a gente começa a falar sobre birra, a gente começa a se deparar exatamente com essa nossa falta de inteligência emocional, com esse nosso analfabetismo emocional. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções e é extremamente difícil permitir que alguém chore, permitir que alguém vivencie plenamente as próprias emoções. Quando nós não sabemos vivenciar as nossas, nós não sabemos lidar com as nossas. E aí, quando você era pequena, você ouviu que as suas emoções elas eram indevidas. Isso começa desde o bebê.
A gente tem o bebê e a gente ouve que ele pode chorar por fralda suja, por fome, por sede, mas ele não pode chorar por medo, ele não pode chorar por uma tristeza, ele não pode chorar por insegurança. Nós classificamos os choros devidos dos choros indevidos. Nós classificamos o choro que é justificado, o choro que não é justificado. A nossa geração foi a geração do engole o choro, que é um motivo de verdade para chorar. E nós somos essa geração que aprendeu muito pouco sobre os próprios sentimentos. E aí é difícil ensinar o outro. O que eu acho mais importante que você perceba é que existiu e existe uma consequência que você vivencia todos os dias do engole o choro que você ouviu na tua infância. Essa emoção da emoção que a gente sente. Perceba que a gente fica triste por estar triste. A gente fica com medo por estar com medo. A gente tem sempre uma sensação de que a gente não deveria estar triste. Que a gente, mas poxa, tem gente muito pior que eu, então não deveria estar chorando. A gente está sempre desmerecendo a nossa dor. Por que isso acontece? Porque a nossa dor foi desmerecida durante a nossa infância inteira. Então você não aprendeu. Eu quero saber quem aí, quando fica triste, pensa: nossa, eu tô triste hoje, o que eu posso fazer para me cuidar a partir dessa tristeza? Nossa, eu tô com muita raiva, como que eu vou lidar com a minha raiva antes de lidar com os outros? Nós não aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos que os sentimentos, eles são indevidos. Que existem sentimentos gostosinhos e bonitinhos e fofinhos, e esses a gente pode sentir. E existem sentimentos que eles são bem ruinzinhos, bem feinhos, que são provas de que nós não somos pessoas bacanas e que nós não devemos sentir. Isso vem do engole o choro, do bater, de toda vez que você ficava com raiva, que você tinha uma crise de birra, a tua mãe ou teu pai olhava para você e fazia uma cara feia e falava: olha, uma menina tão bonita chorando, se jogando no chão, olha que coisa feia, assim papai e mamãe não ama, assim papai e mamãe fica triste. E aí você foi aprendendo que aqueles sentimentos, eles eram indevidos. Você não guardou somente a forma de lidar com a tua tristeza, você guardou toda a sensação ruim que vinha toda vez que você ficava triste. Você guardou toda a sensação de inadequação que vinha quando você ficava triste. Você guardou toda a sensação de desamparo que vinha quando você ficava triste. E aí é bem interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente começa a reparar que essa nossa forma de lidar com o choro da criança interfere diretamente no futuro dela, porque isso interferiu no nosso futuro, a gente começa a tomar um pouco mais de cuidado. O que eu quero te chamar aqui não é para culpa. Nós temos a tendência, quando a gente começa a perceber isso, de ou se culpar, de se culpar e falar: meu Deus, eu vou acabar com essa criança, ou de culpar os nossos pais, né? Mas eles fizeram isso, meu pai falou isso comigo, meu Deus do céu, que pessoa malvada, terrívelzinha meu pai foi. Não é isso, não é isso. Os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam dar. E nós ofertamos o melhor que nós podemos dar aos nossos filhos todos os dias. E nós temos a possibilidade de melhorar um pouco mais o nosso melhor, de esticar um pouquinho essa corda no nosso melhor, de aprender um pouco mais sobre a gente mesmo, antes de querer ajudar o filho a lidar com ele. Então, começa a perceber que existem consequências para a forma que você foi educada na tua vida. Existem consequências por tanto de vezes que você ouviu que você não deveria chorar, por tanto de vezes que você ouviu que você percebeu que a tua mãe ficava muito brava quando você ficava triste. E a gente vem com essas características, todo esse peso, essa emoção da emoção que todos nós sentimos. Essa sensação de que a gente está sempre errado, em estar triste, em estar chateado, em estar angustiado. Quem aí não sente isso? Acho que a maioria sente, né? Acho que todo mundo que eu conheço sente uma tristeza por estar triste. Mas eu não devia estar triste. Mas eu estou chorando por bobagem. Mas eu vou deixar de ser besta. Porque é o que a gente ouviu a infância dele inteira, né? Olha, chorando por besteira. Poxa, se mamãe tá falando que isso é besteira, eu sou muito besta, né? Porque eu choro por isso, porque isso dói em mim, isso é importante para mim. Então, o que eu quero que você comece a entender é que a inteligência emocional, nós somos uma geração de analfabetos emocionais. Nós somos essa geração que descreve o que sente com bem ou mal, triste ou feliz. E nessa geração, com pouca linguagem para descrever o que sente, é muito difícil lidar com os nossos filhos. E nós somos essa geração que tem pouca linguagem para descrever o que sente, porque nós não fomos apresentados ao nosso sentimento. Nós não fomos apresentados ao nosso universo interno. E o fato de não termos sido apresentados a esse nosso universo interno nos fez com essa incapacidade de lidar com os nossos sentimentos.
E esse nome, birra, ele foi só um nome que encontraram para desmerecer o sentimento da criança, como já fizeram conosco, de desmerecer os nossos sentimentos. É só um nome que encontraram para desmerecer os sentimentos. E aí hoje, eu te peço encarecidamente que olhe para o teu filho de um jeito diferente em relação a essa coisa da birra. Não é birra, é uma expressão de um sentimento. E o fato de eu achar aquele sentimento bobo, ou o fato de eu não entender aquele sentimento, não quer dizer que aquele sentimento ele não deveria existir. O fato de eu não conseguir alcançar a importância daquele sentimento para aquela criança não quer dizer que esse sentimento ele é inadequado, ele é ruim, e ele deve desaparecer. Todos os sentimentos são importantes. Todos os sentimentos são essenciais na nossa vida. Sentimentos, meu povo, são bússolas. Sentimentos, eles apontam para as tuas necessidades que estão ou que não estão atendidas. Então, a tua tristeza, a tua angústia, a tua frustração, eles são sinais de que algo precisa ser cuidado em você. É o teu corpo te dizendo, é tipo uma febre, sabe? É o teu corpo te dizendo, olha, isso aqui é importante para você não tá olhando. E a mesma coisa para a criança. Se você chegar para uma criança hoje e contar todos os seus problemas, a criança, mesmo não compreendendo, ela vai te abraçar, ela vai te dar um beijo, ela vai te acarinhar e vai te aceitar. E esse desmerecer os sentimentos, ele foi aprendido, porque nós tivemos nossos sentimentos desmerecidos. E aí, antes de qualquer coisa, antes de apresentar ferramentas para lidar com a birra, eu quero que você pense a tal birra com um olhar diferente. Que você repense ela, que você olhe essa birra como uma demonstração de um sentimento. Que pode ser que para você é bobagem. Pode ser que para você é bobagem. Mas para aquela criança ali, é o mundo dela. O bloquinho de tijolinhos ali que teu filho está construindo e que desabou, para ele era o super projeto de vida, sabe? Era tudo que ele tinha no momento naquele projeto, aquele projeto desabou. É como se você tivesse planejado uma viagem o ano inteiro e no final do ano a viagem simplesmente não acontecesse. É o projeto da vida dele, sabe? A criança que chorou porque o carrinho quebrou. Caramba, é o carrinho dela que quebrou. E podia ser o teu carro que bateu. Para a criança é essa dor. Não é porque a gente acha que é uma dor pequena, que ela vai ter dores tão maiores na vida. Aí a gente tem uma adultice, né? A ideia de que só os problemas do adulto são importantes. Só os problemas do adulto. O problema de mais ninguém é importante na vida, só o problema do adulto. E não é. E não é. É importante que a gente entenda isso. E que eu não falo isso para que você se sinta culpada em momento nenhum. Gente, culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Eu acho que a culpa não serve para absolutamente nada. A culpa só desempodera a gente, só faz a gente se sentir incapaz, se sentir ruim, se sentir incompetente. Eu acho que o que é muito essencial é que você enxergue sua responsabilidade na lida diária com os teus filhos, a tua responsabilidade de apresentar esse mundo, não só o exterior, mas o mundo interior, esse mundo que a criança precisa de uma mãozinha para conhecer, tá? O momento de birra é um momento de explosão emocional, é um momento em que as emoções da criança, elas são tão fortes e tão intensas que ela não dá conta, e ela se joga no chão, e ela grita, e ela se desespera. É essencial que você entenda isso. É um momento de explosão emocional. Eu não chamo de birra, eu chamo de explosão emocional, porque é o que regra acontece. O que é que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a lidar com esse sentimento daquela criança naquele momento, a lidar com ela, com o que ela está sentindo, e a mostrar para ela uma forma adequada de se comportar, uma forma adequada de apresentar aquele sentimento, uma forma adequada de apresentar aquela emoção. A gente tem essa tendência, eu falo novamente, de apresentar o mundo inteiro para a criança. Você quer falar o que é um óculos, o que é um lápis, o que é uma borracha, como lei, mas você não quer apresentar o mundo interno. Esse mundo que é tão complexo e que interfere diretamente na forma que essa criança vai se relacionar com qualquer pessoa. A forma que vocês estão se sentindo agora interfere diretamente na forma, no jeito que vocês vão receber o que eu estou falando. Os nossos sentimentos são nossos guias, nossos sentimentos, eles nos empurram por esse mundo. E se a gente não aprender a olhar para eles, a gente vai ficar no raso o tempo inteiro. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa coisa da birra. E aí eu vou começar a dar dicas sobre como a gente lida com a birra. A primeira coisa
Não tente explicar, ensinar coisas para a criança no momento em que ela está numa crise emocional. Percebe rapidamente como você se sente quando você está nervosa, quando você está triste, quando você está angustiada. Em regra, Elisama, quando estou com raiva, eu sinto o meu corpo todo endurecer, assim, eu sinto os meus músculos ficarem tensos, eu sinto o meu coração acelerado, eu tenho vários sinais físicos e a criança também sente isso. Só que, diferente da gente, a criança não sabe que aquilo dali não vai morrer, né? Ela não sabe que aquilo dali vai matar ela. E aí ela fica com medo. A crise de birra, ela é física. Perceba que, em regra, depois de chorar muito, a criança vai dormir. Dá um cansaço. Assim como dá um cansaço físico pra gente lidar com isso. Normalmente, depois de lidar com a crise de birra, eu sinto meu corpo inteiro doer. Eu sentia meu corpo inteiro doer, porque é um cansaço imenso. Hoje, os meus filhos já não fazem mais. A Helena nunca foi muito da crise de birra, é muito raro. Ela tem 3 anos, mas é muito raro a Helena ter explosão emocional. Miguel teve bastante, mas ele já está com 5 anos e ele não faz mais. Então, chega uma fase que, quando eles começam a ter uma maior maturidade cerebral, um desenvolvimento cerebral um pouco melhor, e um desenvolvimento de linguagem, de compreensão do próprio sentimento melhor, eles começam a falar bem, e a expressar, e aí essas crises tendem a diminuir, mais ou menos aos 5 anos. Ok, o que eu sempre falo é, não tente ensinar coisas enquanto a criança numa crise dessa. É como se você tentasse ensinar a nadar alguém que está se afogando. Você não vai ver uma pessoa se afogando e falar, ei, vira o braço de cá, agora a boca, puxa o ar. Você não vai ensinar a nadar uma pessoa que está se afogando. Você vai salvar essa pessoa e, posteriormente, você vai ensinar essa pessoa a nadar para que seja no momento mais adequado, isso sirva para ela. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta, no momento que a criança está chorando, você dar aquele sermão de que ela está gripada, que ela teve febre, que ela está doente, que é por isso que ela não pode tomar sorvete. Não adianta, na hora que ela está chorando, você explicar que a tia que ela ama muito vai ter que ir embora e que outro dia você vai ver a tia. Se ela estiver muito desesperada, aquele grito, aquele choro, a sua conversa não vai adiantar nada. Então, não é hora de você ensinar a criança a lidar com o sentimento dela. Não é hora de você passar horas conversando. É hora de você ajudá-la a sair daquele momento. É hora de você livrá-la do afogamento, ajudá-la no afogamento. Então, é hora de você pegar essa criança e mostrar para ela uma forma adequada de lidar com isso. Dependendo do nível emocional que essa criança está, tem hora que a criança está tão nervosa que você vê que ela não está nem nesse planeta. Você olha para ela, você vê que o olhinho está assim, que ela não está aqui. Você vai conversar naquele momento para quê, pelo amor de Deus? Para que serve essa conversa? Então, Elisama, o que é que eu faço? A primeira coisa, no meu sentimento dessa criança, no meu sentimento dessa criança. Louise tá aqui na adolescência, as birras voltam com tudo. Então, Louise, na adolescência é porque é uma nova reforma cerebral, amiga. Tipo, é pior que a birra. É pior que a birra. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, no meu sentimento dessa criança, no meu sentimento dessa criança. Ah, filho, você deve estar muito triste, você deve estar muito zangado, você deve estar muito angustiado, você deve estar muito frustrado, você deve estar muito bravo, com muita raiva. No meio o sentimento dessa criança. Ela não sabe o nome. Gente, saber o nome das coisas dá uma acalmada tão grande. Se você tiver um diagnóstico ruim, ou uma doença que você não sabe o que é, e passou em 10 médicos, quando o médico falou o nome, já dá uma acalmada. A Fernanda tá falando aqui, o meu não escuta nada. Fernanda, dependendo do nível emocional que essa criança tá, ela não vai escutar mesmo. Você, dependendo da idade dele, você vai falar com ele, filho, você tá muito bravo, se você quiser um abraço, eu tô aqui para te ajudar. Acabou. Se ela é a criança que não gosta de escutar, dê tempo para ela se acalmar. Dê tempo para essa criança se acalmar, para essa criança encontrar o sentimento dela e se ofereça. As crianças que não conseguem escutar absolutamente nada quando elas estão absolutamente nada quando elas estão nervosas. Você vai falar com ela depois. Alguém perguntou aqui, eu não vi o comentário inteiro, mas foi algo como no meu sentimento quando ela está esperneando. No meu sentimento quando ela está esperneando. Tá se jogando no chão, filha, você deve estar muito triste, tô vendo que você está muito brava, porque você queria essa boneca, você está muito triste porque você queria essa boneca, você não pode ter a boneca agora, e você está muito triste. E aí, você vai ouvir o que essa criança vai falar. Dependendo da idade dessa criança, ela vai começar a falar, mas eu queria muito, eu queria mesmo, porque a boneca é linda, porque a boneca é verde, porque a boneca é azul, porque a boneca é amarela, enfim, ela vai falar. E aí você vai ouvir o que essa criança tem para falar.
Você vai ouvir o que essa criança tem para falar. Ela tá chorando, gritando, berrando, você vai ouvir o que ela tem para falar. Eu queria muito, filha, porque é muito bonito. Tem muita gente falando aí, meu filho não escuta. Gente, presta atenção se ele não escuta ou se não é você que fala demais nesses momentos. Porque uma outra dica que eu preciso te dar é que você use o mínimo de palavras possível. Quanto mais palavras eu falo, menos a criança me compreende e mais desconectada comigo ela fica. Então, você precisa usar poucas palavras. Você está muito bravo, você está muito chateado. Ou percebe se você não está justificando o não para essa criança. Porque quando você começa a justificar o não que você deu para essa criança um tempão, enquanto ela está chorando, ela realmente não vai te ouvir. Olha a diferença. Aqui foi um exemplo que uma aluna minha me deu. Que ela ia para um aniversário com o filho e que a filha sempre chorava, sempre gritava e sempre esperneava que ela queria mexer como chama? Na mesinha, né, da festa, antes das outras pessoas. E aí ela não deixava, ela não deixou, e a menina gritou, e a menina chorou, e ela ficou ali com a menina no colo, falando, não, filha, mas não pode mexer, mas machuca, ou mas é da festa, não é o momento. E aí a pessoa explicando, olha a diferença desse comportamento de explicar, porque não pode, para. A criança quer mexer na mesa. Pegar no colo, ela tá chorando, esperneando, batendo o braço. Ai, filha, você queria muito mexer na mesa agora, né? Porque olha a cor desse enfeite, ele é muito lindo e esse docinho é muito gostoso. Eu aposto com vocês que 90% das crianças para olhar quando você diz exatamente o que ela tá sentindo. Não é quando você está justificando, não é quando você diz, mas não pode por causa disso. É quando você se conecta para ela falar, você queria muito, porque é muito lindo esse brinquedo, e você queria muito pegar nesse brinquedo agora. E, em regra, a criança para te olhar, porque faz, opa, olha, ela me entendeu? Olha, ela entendeu o que eu tô falando, olha, ela sabe do que eu tô falando. Entendeu? Em regra, quando a gente começa a falar sobre o sentimento da criança e falar com a criança, tentar acolher, a gente não tenta acolher, a gente continua justificando e passando um sermão enorme, um jornal, porque é que não pode. E para a criança, ela está se lixando porque não pode naquele momento, ela sabe o que ela quer. Então é muito melhor você dizer para ela, olha, você queria muito esse boneco, você queria muito esse brinquedo, você queria muito isso aqui, que é muito bonito, que é muito legal. Descreve o que ela está sentindo, nomeia o que ela está sentindo, não julga. Nomear o que ela está sentindo não é julgar certo e errado, não é cobrir de um monte de coisa. É somente nomear o que ela está sentindo. Depois que você nomeia o que ela está sentindo, a maioria das vezes a criança vai olhar, quando você se conectou, quando você falou verdadeiramente o que ela estava sentindo sem julgamento. Ela vai olhar para você, mas eu queria, porque assim, vai falar um monte do brinquedo, do boneco, do que quer que seja, e você ouve com poucas palavras. Oh, porque ele é muito legal mesmo, né, filha? Olha, realmente, filha. Poucas palavras, só escuta. A segunda coisa que você pode fazer é compartilhar a vulnerabilidade, compartilhar uma historinha sua. Ai, meu amor, você queria muito, né? Uma vez a mamãe também queria muito boneco, e aí aconteceu, e eu me senti meio triste, eu fiquei meio abalada com isso. Eu imagino que você também está se sentindo assim. Compartilhar a vulnerabilidade conecta demais. Uma outra coisa essencial é você evitar o mas. Você quer muito, né, filha? Mas ele não pode comer doce agora. Mas não pode fazer tal coisa. Quando você fala o mais, você normalmente está invalidando tudo que veio antes do mais. Tudo que veio antes do mais, você está invalidando. Gente, quem tem filho que ainda não fala, o fato dele falar não quer dizer que ele não compreenda na hora que você pega e falar, você tá muito triste, muito bravo, porque você queria tal coisa. Não quer dizer que ele não vai entender isso. Ele vai entender. E quando você diz exatamente o que ele queria, eles param para te ouvir. Conexão, empatia, funciona. A grande questão é que 90% das vezes a gente está justificando porque eles não podem querer. E quanto mais eu falo que não pode querer, mais eles se empenham em mostrar que eles querem, tá? Então, eu posso aceitar o querer da criança, o que não quer dizer que eu vá atender a todos os quereres da criança. O que não quer dizer que eu vou fazer tudo o que ela quer. Eu não estou dizendo que você não vai manter teu não. Mantenha o teu não. Mantenha a regra que você colocou dentro da casa, mantenha a regra que você colocou para a educação. Se é algo que é importante, você vai manter.
A gente não está falando aqui de permissividade, não, de forma alguma. Nós somos os pais, nós somos os educadores dessas crianças, nós precisamos cuidar delas, nós precisamos mostrar a elas como lidar com os sentimentos delas e como lidar com o mundo. E o mundo tem limites, existem limites nas relações dele mesmo com a gente, e relações dele com os coleguinhas, a relação dele com a escola, nós precisamos apresentar. Então, dizer o não, ele é essencial. O que a gente vai mudar é a forma de acolher a resposta que vem com esse não. A gente tem uma ideia maluca de que a gente vai dizer não para a criança e a criança vai olhar para você e falar: nossa, mamãe, muito sensato o seu não, obrigada por cuidar de mim. Não, gente, eles vão chorar, eles vão gritar, e dependendo da personalidade deles, eles vão ficar com raiva e vão querer jogar coisas no chão, e dependendo da idade, eles vão dar um tapa. E nós temos que apresentar a eles que, ok, tudo bem a raiva. Bater não, bater a gente não permite. Ok, tudo bem você ficar muito bravo e muito chateado com o não que a mamãe deu, a mãe entende. Falar dessa forma com a mamãe, não. Ok, tudo bem ficar bravo e chateado, quebrar as coisas de casa, não. Nós temos que mostrar a raiva, tá ok, lidar com essa raiva de um outro jeito é melhor. Tá? É importante demais a gente perceber isso, a gente perceber que nós temos responsabilidade emocional com os nossos filhos, que nós temos que apresentar a eles ferramentas de lidar com essa raiva, com os sentimentos, e que cada vez que eu quero justificar e dizer que ele não deveria estar sentindo o que ele sente, que ele é fresco, que a criança chora demais, que a criança é chata, que a criança é birrenta, cada vez que eu faço isso, eu me desconecto e desculpa, gente, eu me impeço de ensinar essa criança uma forma eficaz, uma forma aceitável de lidar com aquele sentimento. Nós somos adultos que temos uma enorme dificuldade de lidar com as nossas próprias frustrações, que nós temos enormes dificuldades de lidar com o que acontece com a gente. Alguém está falando aqui, a Vivian, que pior é quando é em público. Nossa, gente, o em público, ele tem uma coisa muito importante, que é você começar a perceber que você precisa se afastar. Que se você sente que o público está te interferindo, que aquelas pessoas próximas a você, elas estão te impedindo de se conectar com teu filho, te impedindo de estar inteira, se afasta. Ou então finge que ninguém ali existe. Tenta focar só em você e no seu filho. Porque se você começar a olhar para os outros lados, você se perde completamente. Gente, tem algumas pessoas falando que travou, outras pessoas falando que tá legal. Me digam aí, todo mundo falando, a maior parte tá falando que tá normal. Então, se tá normal para algumas pessoas, é porque a internet quem tá travando, dá o F5, que as coisas voltam ao normal. Gente, essa é a explicação que eu tinha para dar sobre a raiva, ou sobre a birra. E aí, eu já vou abrir para perguntas e vou responder as perguntas de vocês. Aqui trava de vez em quando. É porque normalmente é a internet. Eu quero pedir para vocês permissão para falar um pouquinho do programa Reolhar antes de começar a responder as dúvidas. As lives, gente, elas são lives de 1 hora, são lives em que tem muita gente para eu responder, e eu não consigo passar o conteúdo, obviamente, de uma maneira mais completa. Eu falo muito, eu oferto muito conteúdo gratuito, tanto na página quanto no YouTube, quanto no Instagram e quanto nas lives. Só que, obviamente, um conteúdo mais completo, com mais ferramentas, com mais formas de lidar com os sentimentos das crianças, com mais formas de lidar com os seus próprios sentimentos, e eu tenho aulas sobre raiva e sobre as nossas frustrações, ele está no programa Reolhar. Então, eu compactei, eu juntei no programa Reolhar milhões de ferramentas, coisas que eu utilizo no meu dia a dia, coisas que eu acho que são realmente poderosas, e coloquei lá no programa em 28 aulas, que são aulas entre 6 e 12 minutos, são aulas muito boas, e o grupo de alunas hoje já tem mais de 140 pessoas, e o grupo de alunas é fantástico, e as pessoas se apoiam, e tem uma troca intensa e verdadeira, e não existe julgamento, e cada um aposta o seu problema disciplinar, e eu vou lá, respondo, eu tiro todas as dúvidas assim, no grupo, eu sempre respondo no grupo, e as outras respondem, e uma dá suporte à outra. A Evelyn, que escreveu aí nesse instante, a Evelyn é maravilhosa, tá sempre lá respondendo também. Então, é um grupo de muito apoio, de muito contato, de muita entrega, e é um curso que eu coloquei um preço muito baixo e entregando um valor muito alto. Porque eu sei que a educação não violenta é algo novo. E eu quero a Evelyn falando no programa maravilhoso. Eu sei que a educação não violenta é algo muito novo. E se eu botasse um valor alto, pouca gente ia conseguir comprar. E eu botei o valor de R$297. Vai aumentar agora em
Sou eu de homem aqui, Luiz, seja bem-vindo, querido. Infelizmente, você é minoria, mas você está aqui, seja bem-vindo. E o grupo é maravilhoso, e o valor, o preço é bem baixo, R$ 297, para uma entrega muito alta, que é um valor imenso o que eu posso entregar. Em janeiro ele vai aumentar para R$ 347. Ele tem uma transformação intensa na vida de quem está fazendo ele, na vida de quem está acompanhando. Então, enfim, eu acho que pode ajudar muito, muito, muito. Se você tem interesse, a Grace vai botar aí nos comentários do programa Reolhar. Vale muito a pena. A Maíra tá falando no grupo é só amor. Quem tá no grupo ama, porque ele realmente é um grupo de uma lindeza sem tamanho. Então, se você quer ferramentas, o ano novo tá chegando aí, a gente faz tanta promessa na vida, né? Eu acho que essa promessa de se transformar, de se olhar com amor e carinho, e de olhar para os nossos filhos, os sentimentos deles com mais amor e carinho, é algo muito fantástico. Então, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês puderem, entrem lá. Reabrir o Reolhar sim, Thaís. Entre lá no Reolhar. O curso é fantástico e super vale a pena. E se você tá aí, tem filho mais velho, a partir dos 12 anos, tem o Reolhar Teens também. A transformação que eu vejo as pessoas falando na vida. A Ingrid falando no grupo é muito bom, você vira outra pessoa. Gente, minhas alunas são as coisas mais lindas do mundo. É muito bom conseguir ver que eu passei ferramentas verdadeiras que mudam a minha vida, mudaram a minha existência e que estão transformando a vida de um monte de gente. Ok, vamos abrir para perguntas. Só mais uma coisa. Eu já falei, mas o curso custa R$ 297. Divide a dar em 12 vezes, meu povo. 12 vezes. Tipo, não tem justificativa de você pagar uma prestação de R$ 30 por mês e não conseguir comprar o curso. Vale muito. A Carla tá falando que comprou o curso e ainda não entrou. Carla, me adiciona no meu Facebook que eu te coloco lá no grupo, tá bom? Ok. Gre, vamos lá, perguntas. Olá, já selecionei aqui duas, pessoal. Vamos aí fazendo as perguntas. Rapidinho, Gre. Deixa eu só falar uma coisa. A Carol tá perguntando se esse valor é por mês. Não, Carol. É o curso inteiro, R$ 297, e você tem acesso a ele durante um ano. E no grupo você vai ter acesso a vida inteira, mas nas aulas você tem acesso durante um ano. Ok, Gre, vamos lá, perguntas. Vamos ajudar a galera. Eu já tinha selecionado aqui uma pergunta referente a uma outra pergunta que também veio da Jéssica, né? A Jéssica tem um filho de 8 meses e ela quer saber como é que ela começa a trabalhar. E é o mesmo problema da Daniele, que ela tem um bebê de 10 meses e ela vem já lendo um pouco sobre a parte da educação, e o bebezinho dela, da Daniele, faz pirraça toda vez que vai trocar a fralda. Então, como a gente tem duas mães aí de bebês pequenos, eu achei interessante você começar a falar como é que elas podem usar aí a educação não violenta, a disciplina positiva, para começar já desde esse comecinho. Tá. Gente, primeira coisa, pirraça não, gente. Quando a gente fala que eles estão pirraçando, que eles estão fazendo birra, que eles estão fazendo meio que para te irritar, você desconecta da criança. Para pensar que um bebezinho de 10 meses, de 9 meses, de 11 meses, é um bebezinho que todo mundo pega ele e leva para todos os lugares. Você pega ele e leva para comer. Tudo é feito pelo outro nele. Ele tem muito pouco autonomia sobre o corpo dele, sobre as coisas que acontecem para ele. Então, a troca de fralda e o escovar os dentes são coisas que são no corpo dele. É como se falasse, pera aí, você já faz tudo comigo, eu já faço tudo que você manda. Você ainda quer mexer no meu corpo e me manipular na hora que você quer? Então, não é pirraça, é só o teu filho defendendo o corpinho dele. É só o teu filho mostrando, pera aí, não é assim, não vem me pegando do jeito que você quiser, não. Eu não tô falando de forma alguma que isso é fácil de lidar. Eu não tô falando de forma alguma que isso é simples de lidar. O que eu quero te falar é que é um corpinho, eles não são bonecos. Eles não vão simplesmente topar tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, eles não estão te pirraçando, eles estão defendendo o corpo deles. Eles estão falando, opa, peraí, é o meu corpo, não vem mexer em minha cena. Agora não, é só isso. Não é pirraça. Se a gente não começar a pensar de uma outra forma e olhar os comportamentos deles com outro nome, se a gente sempre botar lá roupa, pirraça, a gente não vai se conectar com eles, a gente não vai conseguir encontrar ferramentas para agir, ferramentas para lidar com aquilo.
Então, ok, Elisama, ele não quer trocar fralda. A primeira coisa que eu posso te dizer é que você pode começar a avisar a troca de fralda com antecedência, que é uma coisa que algumas mães fazem, outras tantas não fazem. A gente normalmente lembra da fralda e pega o bebê e tira ele do brinquedo, tira ele do que ele tá fazendo para pegar na hora e trocar a roupa dele, trocar a fralda dele. E aí você quer que ele se desconecte do que ele tá fazendo ali para ir fazer o que você quer. É importante a gente perceber uma criança brincando. Ela é inteira na brincadeira dela. Ela tá ali, ó, ela tá com um brinquedinho na mão, ela tá ali, ó, conectada, misturada aquele brinquedinho. Quando eu pego, tomo um brinquedinho na mão dela e tac, pego ela pra trocar roupa, ela faz, peraí, mas o que que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? E aí é normal ela brigar, é normal ela chorar. Então, começa, antes de qualquer coisa, a avisar, a dar avisos. Na minha casa, eu faço desde que meu filho é muito novinho, 5, 3, 1. Então, quando ele era desde muito novinho, eu falava, ó, daqui a 5 minutos a gente vai sair pro parquinho, trocar fralda, fazer o que for. 5 minutos. Aí depois eu encostava, olha pra mamãe, 3 minutos. E aí eu fazia ele olhar os 3, 1 minuto. E aí depois eu pegava ele pra trocar fralda. Eles entendem no começo? Lógico que eles não entendem, que eles vão continuar chorando, mas aos poucos eles vão começar a associar que essa contagem regressiva de 5, 3, 1 leva a tirar ele e trocar fralda, leva a encerrar um comportamento em algum momento, tá? Então a primeira coisa, a primeira dica que eu posso te dar é essa do 5, 3, 1, que é uma dica muito boa para a criança ter uma noção de que ela precisa começar a se desvincular da brincadeira, se desvincular do que está fazendo para poder trocar fralda com você. A segunda coisa, gente, nessa idade, eles entendem muito pouco de querer colaborar com você. Então, a melhor coisa que você vai fazer é brincar. Não precisa ser tenso, não precisa ser difícil. Eu sei que o puerpério é punk, que cuidar de criança o dia inteiro é horrível, que a gente fica cansada, que a gente fica exausta, que a gente sente que a gente não tem ferramentas para lidar com as coisas, que a gente quer sair correndo e não olhar para trás. Eu sei que isso acontece, eu sei que isso existe, eu sei de verdade. Mas a gente precisa trazer um pouquinho de leveza. Porque se a gente vai com essa criança, vamos jogar fralda, já tensa, já nervosa, existe uma coisa chamada neurônios espelho. E eles começam a sentir um pouco daquela emoção que a gente tá. Então, pega essa criança, tenta brincar, sabe? Faz uma brincadeira, inventa uma musiquinha da fralda. Dessa idade, quanto mais musiquinha você inventar na vida, mais leve vai ser do dia a dia, mais leve, mais fácil, mais rápido vai ser você conseguir fazer as coisas nas suas interações diárias. Enfim, eu espero ter ajudado. Gre, mas, olha, já são 8h48. Como a gente começou com 6 minutos de atraso, a gente vai dar para dar, acho que mais umas 2 perguntas, né, Gre? Ou 3? Isso, mas Eu acho que 3. 3. Né? 3 perguntas, Eu tenho aqui outras perguntas. Uma muito boa, que eu acho que é bem comum aí nessa fase, pelo menos do que eu tô vendo aqui, que o pessoal tem filhos bem novinhos. A Samantha Isabel, ela pergunta, fale sobre a mordida, por favor. Estamos num grande problema com a nossa bebê de 1 ano e 10 meses, morde todas as crianças na creche. De vez em quando a gente também conversamos diariamente que não faz bem, que machuca, que não é legal. Para poder conversar sobre o que desagrada, etc. Parece resolver e às vezes parece que não adianta absolutamente nada, e que ela está regredindo. Qual a idade mesmo? Ela tem 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, ok. Gente, mordida. Primeira coisa, vamos entender quais são os momentos em que as mordidas ocorrem. Tem criança que morde por euforia. Tem criança que morde aquela agonia, assim, ai, que vontade de morder, e morde. Então, tem criança que morde por euforia, por animação. Tem criança que morde por uma necessidade oral de ficar sem. E tem criança que morde quando tá brava. A primeira coisa que você tem que fazer é entender qual o momento, o que é que tá motivando a tua filha a morder. Ninguém morde do nada. Não existe uma criança que morda do nada. Existem gatilhos para mordida. Então, entende quais são os gatilhos dessa mordida. Ela morde quando ela tá cansada, ela morde quando ela tá com sono, ela morde quando tá eufórica, ela morde quando ela tá brava. Quando é que ela morde? Quando é que acontecem as mordidas? Depois que eu percebi quando é que acontecem as mordidas, e aí eu vou descobrir formas de lidar com essas mordidas. Isaac, amor, me traz meu carregador, por favor, que eu tô usando a rede de dados do celular e ele tá descarregando.
Corre, senão ele vai desligar aqui no meio da live. Porque a internet não tá funcionando. Não estava funcionando. Gente, desculpa, sabe como é, né? Ao vivo tem essas coisas. Marido, vou trazer o carregador aqui pra mim. Ai, cadê? Ok. E aí você precisa entender por que as mordidas, de onde vem a mordida, o que é que está acontecendo quando essa criança morde. Compreendi o que é que tem por trás dessa mordida, aí eu posso apresentar ferramentas. Helena mordeu por um tempo, e eu percebia que ela mordia de euforia, ela mordia somente o irmão, não tinha mordido ninguém, era só Miguel. Então, quando ela vinha com a boquinha para morder, aí Miguel via aquele euforia, eu ensinei ele a falar beijinho, Lena, beijinho. E aí ela transformava a boquinha de mordida num beijinho e beijava. Pra euforia, funcionava. Quando ela estava brava, às vezes ela mordia. E aí a mordida de estar brava, eu ensinei ela a lidar com a raiva rugindo como um leão. Apesar de que ela não ligava muito para rugir como um leão, e ela mordeu um pouco às vezes brava, então não precisou usar. Mas ensina, se é bravo, ensina ele a utilizar essa raiva de uma maneira legal. Então, ruge que nem leão com a mãe. Você tá com muita raiva, leão. Que pode te ajudar, eu acho que pode funcionar muito. Uma outra coisa é você percebe se não é uma necessidade qualquer da criança. Eu esqueci, uma mãe uma vez me disse, uma filha que sempre mordia ela depois do banho, ela nunca entendeu muito bem porque a menina mordia depois do banho, mas ela começou a dar uma toalhinha para a menina morder. E assim que a menina tomava banho, que ela sabia que era a hora que a menina mordia, ela deu uma toalhinha e a menina mordia ali. Aquela dá umas 3, 4 mordidinhas na toalhinha e parou. E com o tempo ela não mordeu mais. Então tenta entender qual o motivo da mordida, o que está levando a tua filha a morder. Grê, mais uma. Temos mais uma, mas que eu já vou responder aqui, que é da Lorena. Ela pede dicas para que possamos entender nossos próprios sentimentos, para que assim possamos nomear nossos sentimentos. Lorena, tem muito conteúdo da Elisama na página, tem a lista de transmissão que eu vou deixar o número aqui, que ela fala muito disso, e como ela falou mesmo, o curso é pra gente, a gente se transforma para poder transformar e ensinar nossos pequenos. Tem uma outra pergunta da Thaís, que é muito legal, que até acontece aqui em casa também. A filha dela chora muito quando está com ela, e ela fala assim, quando está com a minha mãe ou com o meu marido, é outra criança. Comigo é só birra, chora o tempo todo e por tudo. E não pode ser contrariada. Por que ela faz isso? Então, gente, com a mãe é outra coisa. A gente ouve tanto isso, né? Com a mãe é outra coisa. A mãe, pode ser a mãe, pode ser o pai, mas enfim, normalmente é com a mãe, ela tem a criança essa relação de maior segurança emocional. Então, é a relação em que ela pode ser mais desinibida, ela pode ter menos pudores e menos travas. E aí ela é mais transparente na relação com a mãe dela. E o que isso acarreta? Acarreta ela realmente demonstrar mais emoções com a mãe. É normal que a criança segure as emoções durante o dia nos relacionamentos com outras pessoas e exponha essas emoções num relacionamento com a mãe, num relacionamento com a mãe. Então é normal que ela chore um pouco mais com a mãe, é normal que ela fique mais carente com a mãe, é normal que ela queira um pouco mais da mãe. O que eu posso te dizer é observar como está o teu tempo junto com essa criança. Como se você tem dado tempo de qualidade. E que é algo muito difícil de fazer. Que é esse tempo em que eu estou inteira sem celular na mão, sem estar me preocupando com mais nada, além de estar ali. E eu não estou falando que é um dia inteiro, não. É 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Qual é o tempo que eu estou inteira, entregue para essa criança? O tempo que eu não atendo o celular, o tempo que eu não levanto para ver absolutamente nada, que eu estou só brincando, que eu estou só ali, ela e eu. Porque esse tempo que a gente passa junto dá para a criança um pouco mais de segurança emocional, de que essa mãe está com ela, de que essa mãe está por perto, que essa mãe está presente, está inteira para ela quando ela precisar. Isso faz com que ela contenha um pouco mais as emoções. Então, tenta ver o que está acontecendo, mas é normal a criança se comportar de maneiras diferentes com a mãe. Gente, nós nos relacionamos de maneiras muito diferentes com cada pessoa. A minha relação com a Grace é uma, a minha relação com meu marido é outra, a minha relação com a minha mãe é outra. É normal que a criança tenha relações diferentes também. E a mãe costuma ser aquela amiga, sabe aquela amiga quando você está triste e você, dependendo do lugar que você não quer nem ouvir a voz, que se ela ligar para você, você não vai se conter e vai chorar? É a mãe. Infelizmente, é o que sobra pra gente às vezes. A gente tá tão inteira e tão intensa e misturada com a criança, que a criança ela se joga mais emocionalmente pra mãe.
Respondi, Grey? Respondeu muito bem. E aí, vamos para mais uma? Vamos para mais uma, dá tempo de responder mais uma. Tá. Deixa eu só aqui. Isso aqui você já respondeu. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui que eu perdi. Aqui. É da Jéssica. Minha filha, me bate. Me dá tapa na cara, joga meus óculos longe, não sei como lidar com isso. Sempre converso, às vezes reprimo, às vezes uso uma entonação mais brava, que sei que não é certo. Falo, faz carinho, filha, tapa dói, machuca a mamãe. Ela tem 1 ano e 3 meses, a filha da Jéssica. Então, o tapa é quase a mesma coisa da mordida, do que se a gente tem que pensar o que está por trás desse tapa. Ela morde quando ela está eufórica, ela morde quando ela está brava. Se ela morde quando ela está eufórica, bater palma é ótimo, ensinar ela a bater palma. Na hora, não, bater palma. Você sente que ela vai dar um tapa de euforia. Palma, mamãe, palmas, 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 palmas. Porque aí ela gasta essa energia de uma outra maneira. Se ela bate quando está brava, a gente precisa apresentar ferramentas a ela lidar com a raiva. E nessa idadezinha, tanto serve você ensinar ela a rugir, como você fazer algumas brincadeiras. Comigo funcionou brincar. Miguel me dava tapa de novela quando ele estava bravo. Era a mão inteira no meu rosto. E assim, eu tinha muito aquela vibe de, não, eu tenho que educar e tratar como eu trataria qualquer adulto, eu não bato em um adulto. Mas, cara, se um adulto der um tapa na minha cara, o adulto leva um tapa na cara. Então eu pensava, meu Deus do céu, como que eu vou lidar com isso? Porque eu não quero bater nele, mas nenhum adulto vai me dar um tapa na cara. Como é que eu vou fazer isso agora? E aí um dia, uma amiga minha foi maravilhosa, porque ela chegou pra mim e falou, Elisama, por que você se desespera tanto quando ele te dá um tapa na cara? Mas é um tapa. Ela, Elisama, ele é um menino de 2 anos. O que é que ele pode fazer com você? E aí foi quando caiu a minha ficha que não fazia sentido eu entrar na mesma energia instintiva dele e ir pra briga também e ficar brava também. O que eu tinha que fazer era educar. O cérebro humano é mais ou menos assim, tá? Aqui é a parte do nosso cérebro em que a gente pensa, em que a gente encontra soluções, em que a gente é criativo, o cérebro normal. Aqui seria essa parte instintiva em que é lute ou fuja. O que acontece? Quando a criança está nervosa, ela tem, por ser um filhote, é da natureza dela que ela venha para esse modo instintivo muito fácil, muito rápido. Muito fácil, muito rápido. E aí, a gente, quando a criança está brava e está nervosa, ela está assim, em vez da gente estar assim, para a gente ajudar essa criança a voltar para esse estado emocional aqui, esse cérebro consciente, a gente faz assim. E aí viram 2 bichos brigando. É o que normalmente a gente faz. O Rodrigo tá falando, a minha filha baixa de propósito no rosto quando tá frustrada. Então, Rodrigo, o meu filho fazia isso. E o que é que funcionou muito bem lá em casa? Quando ele vinha bater, isso porque ele era novinho, né? Depois, quando ele estava mais velho, ele já tinha aprendido, ele não batia mais. Mas entre 2 e 3 anos funcionava muito. Na hora que ele vinha bater, eu pegava com a voz de curiosidade e fazia, deixa eu ver essa mão, filho. Deixa eu olhar esses dedos. Isso não é dedo de gente que bate, não. Olha só. Ih, batendo na mãe com a CD. Olha. Essa mãozinha, acho que essa mãozinha eu não gosto de bater, não. E aí ele parava e olhava pra mãozinha, olhava na minha cara como se tivesse assim, cadê o sentido disso? Mas funcionou, ele parou de bater. Outra coisa que funcionava era fazer, a sua mãozinha me bateu. Você tá brava, a sua mãozinha me bateu. Cuida da mãozinha. Mãozinha não pode bater na mamãe. Cuide da mãozinha. Você agora é o capitão da mãozinha, é o chefe da mãozinha. Enfim, botava qualquer palavra. Cuida, é o guardião da mãozinha. Guarda a mãozinha. A mãozinha não pode bater na mamãe. Cuida dela, cuida dela. E foi só o que funcionou com a gente em relação a bater, porque eu também já estava no estado emocional que eu ficava muito nervosa. Cada vez que ele ficava frustrado e ficava bravo e ele ia bater, eu ficava mais louca. A Andresa tá falando que eu uso lúdico. O comentário sumiu, mas pelo que eu entendi é que eu uso lúdico às vezes, mas que às vezes ela tá cansada para fazer isso. É isso, Grace? A Andresa comentou aí. Você usa um lúdico às vezes, mas às vezes cansa. Eu não entendi o resto. Eu tô procurando ele. Vai continuando aí que a hora que eu achar eu leio pra você. Okay. Como é que é? Andresa. Tá.
Mas acho que era basicamente isso, assim, gente, a gente tem uma tendência de, todas as vezes que eu falo, em imaginar com a criança, em usar o lúdico, a resistência que vem dos pais e das mães é olhar para mim e falar, eles amam, mas eu tô exausta, mas eu tô cansada, eu vou imaginar com criança, eu vou conversar com criança com imaginação. Gente, educar cansa, ponto. E essa é a parte indiscutível da coisa, educar cansa, ponto. A questão é, eu tô com pouca energia. Eu vou ensinar a usar esse restinho de energia que eu tenho no meu dia, brigando ou brincando, porque eu vou ter que usar essa energia. A parte de não vou usar e ele deveria colaborar, ele deveria entender e ficar quietinho e fazer tudo que eu peço, ela não vem, ela não existe. Então, ou você vai usar essa energia tentando convencer, brincando, trazendo para o teu lado de uma forma mais doce, mais leve, até que essa criança se acostume, eles começam a simplesmente fazer isso, ou você vai usar brigando. Se a criança a Evelyn tá falando, o lúdico poupa muito a nossa energia, e poupa mesmo. Se a criança tá ali com aquela resistência enorme para te atender e você for para cima de você, vai fazer, porque eu sou sua mãe e eu estou mandando, porque eu sou seu pai e eu estou mandando, você entra numa energia de disputa com essa criança. Ela, dependendo da personalidade, vai querer disputar com você. E você vai acabar com isso exausta. Porque todas as vezes em que eu caí na besteira de pensar, eu tô cansada demais para imaginar, eu tô cansada demais para brincar, eu tô cansada demais para tentar isso numa forma doce, eu fiquei exausta. Eu tinha a sensação que o caminhão tinha me atropelado. Então, o que eu aprendi hoje de verdade é que quando eu evito o embate e vou para o lúdico, e chamo para uma brincadeira, e chamo para uma forma legal de pensar, tudo fica mais fácil. Sabe, nos dias que eu estou exausta, em que eles fizeram uma bagunça no quarto, eu consigo muito mais rápido, em vez de falar, arrume tudo agora, se eu pegar a boneca e falar, meu Deus, como esta boneca está cansada e com sono, eu preciso botar ela para dormir, corre, pega os outros, que eles estão todos chorando, meu Deus, como os bebês chorando. E que eles correm, pegam os bebês e botam na caminha, e arrumam a casa e o quarto inteiro muito rápido. É muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais fluido quando eu encarno essa coisa do eu vou brincar, eu vou trazer de uma forma lúdica. E é importante a gente perceber que a gente não quer brincar com as crianças às vezes, porque a gente aprendeu que a criança que aprendeu um negócio chato, difícil, duro, e que a gente precisa ser duro para eles aprenderem. Mas a gente pode equilibrar a firmeza com a gentileza, meu povo, porque a gentileza sozinha ela é permissividade. E a firmeza sozinha ela é autoritarismo. Então, a gente pode equilibrar as duas coisas, ser firme no não e falar, não, isso aqui vai acontecer, filho. Agora, como é que você quer que seja para você? A gente tem que fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai sair, a gente vai tomar banho, mas você prefere o banho com tal roupa, com essa roupa, ou enxugar com essa toalha? Você prefere o pijama primeiro e escovar os dentes? Quando a gente vai dando, isso vai ser feito, mas descobre aí um jeito de fazer do jeito legal para você, do jeito que seja prazeroso para você, e eu estou aqui disposta a estar com você e a descobrir o jeito prazeroso, a vida fica mais leve, sabe? Então, é que a gente ainda está um pouco apegado à imagem que vendem pra gente de que filhos são robôs, que eles vão fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. E às vezes a gente tá tão cansado e a gente faz tanta coisa por eles que vem na cabeça, às vezes, poxa, o mínimo que essa criança pode fazer é fazer isso por mim. O mínimo que essa criança pode fazer é me ouvir, o mínimo que essa criança pode fazer. E aí, para encerrar, eu te digo que algo que mudou muito para mim, que eu percebo isso é que quando eu tô mais exigente, com menos paciência para brincar, com menos vontade de conseguir as coisas no jeito lúdico, que eu tô com menos vontade de compreender a criança, é quando eu não tô me cuidando. Quanto menos eu me oferto cuidado, quanto menos eu me oferto empatia, quanto menos eu faço coisas que me deem o mínimo de prazer, quanto menos eu cuido de mim mesma, mais eu sou impaciente, mas eu cobro deles uma compreensão que eles ainda não são emocionalmente capazes de me dar. Então percebe isso na tua rotina, percebe isso no teu dia a dia. Gente, já são 9h05, a nossa live vai encerrando. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, de verdade. Eu amo fazer live. Eu amo ter essa conversa com vocês. Eu acho que assim eu conheço muita gente, assim eu converso com vocês, assim eu me encanto com as histórias de vocês, assim eu ajudo mais, que eu posso responder as mensagens, eu não consigo responder todos os comentários da página, apesar de tentar verdadeiramente, mas eu
não consigo, as pessoas acham que eu tenho uma equipe, mas eu não tenho, sou só eu. Eu, marido e a Gre me ajudando com algumas coisas, então eu não dou conta de responder essas mensagens, e aí as lives, elas são muito boas para mim. É lógico que a live às vezes fica um pouco rasa nas respostas, porque, enfim, né, gente, é uma aula ao vivo, é rápida, e não dá, né, mas entendam que eu dou aqui o meu melhor e tento me aproximar ao máximo de vocês, e obrigada. Mais uma vez eu falo, quem quer se aprofundar, quem quer mais respostas, quem quer essa aproximação maior, lá no grupo do Reolhar, eu respondo todas as dúvidas, eu sempre estou lá no grupo, eu sempre estou respondendo tudo que as pessoas perguntam lá no grupo, e não sou só eu, tem um grupo maravilhoso de mães que aplicam, que estão estudando também há um tempo, e é uma troca muito intensa, uma troca muito especial. Então, vale a pena, se você quer mais, você programa Reolhar. Esse mês de janeiro eu não vou postar vídeos e não vou mandar áudio pro WhatsApp. Eu vou até avisar o pessoal do grupo, porque eu vou tirar férias. E aí eu só vou responder realmente ao grupo do programa Reolhar, porque não dá para simplesmente, gente, beijo, não vou responder mais. Então, se você quer ir mais fundo, vai lá no grupo. É um curso de um preço tão baixo. Todo mundo fala, mas eles amam o curso com tanto valor, você está cobrando tão pouco. Eu estou cobrando pouco porque eu acho que ele tem que atingir muita gente. Mas em janeiro ele vai aumentar para 347, mas gente, 297 é um valor realmente muito baixo. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido. E obrigado, obrigado, obrigada. Grace, esqueci de falar alguma coisa, amor? Da lista de transmissão que eu coloquei já fixado aí a lista de transmissão, que é a lista de transmissão pelo WhatsApp. Vocês precisam adicionar a Elisama como contato e falar que você quer entrar na lista do Reolhar Kids, porque nós temos duas listas de transmissão, a do Teens para crianças a partir de 11 anos e a do Kids, pessoal. Então entrem que tem áudio, acho que toda semana, né, Eli? Isso, tem toda sempre quinta, entre quinta e sexta-feira eu mando áudio. E às vezes tem até algum material extra. Tem a Elisama no Instagram, que está fazendo um desafio muito bacana sobre um autocuidado. Enfim, nessa nossa luta. Temos aqui alguns homens hoje, que bom, né, Elisama? Mas... Nossa, eu adoro quando eles chegam. E eles, normalmente, quando tem homem, eles vêm com muita vontade de entender também. Que bom, é sempre muito bom ter pais interessados, né? A educação é de dois. Com certeza, a gente devagarzinho vai conseguindo mudar o mundo aí, trazer um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Então é isso, vou deixar você se despedir. Muito obrigada a todo mundo. Já vi que algumas pessoas já estão fazendo as inscrições e vocês vão ter lá todas as instruções. E tem o chat também na página, quem tiver alguma dúvida, deixa uma mensagem lá. Na página também tem o WhatsApp da Elisama, se vocês tiverem alguma dúvida lá, dentro do possível a gente vai responder todo mundo. E muito obrigada, vou deixar você se despedir ali. É isso, gente. Se quiserem entrar no curso, reolhar.com.br/programa, passem lá, vou esperar vocês. Vai ser maravilhoso tê-las lá no grupo. Receber mais uma leva de mães e de pais querendo entender melhor, ganhar mais ferramentas, querendo transformar suas relações consigo mesmos e com os filhos. Tá? Porque é assim que a gente transforma o mundo. Um beijo imenso e até a nossa próxima live, pessoal.